Débora, sou psicóloga do Instituto Educacional São José. Atualmente fico na educação infantil e primeiro ano e vim hoje aqui conversar com vocês sobre as emoções. Vamos trabalhar um pouquinho as emoções das nossas crianças nesse momento, né? É um momento atípico para todos nós, inclusive para as nossas crianças, e com toda essa mudança na rotina das crianças, estão acontecendo oscilações de humor. Se nós, adultos, temos essa oscilação de humor, imagina as nossas crianças, não é verdade? Pois bem, com relação a essas mudanças de humor, eu gostaria que a gente começasse a trabalhar um pouquinho para entender melhor e para que as crianças consigam entender melhor também as suas próprias emoções, o que elas estão sentindo, principalmente as emoções negativas, como medo, tristeza, angústia. São sensações ruins e que normalmente as crianças não conseguem explicar, porque são emoções que, para as crianças, elas ainda não são verbais, elas não conseguem pontuar realmente, mostrar e dizer o que ela está sentindo naquele momento. Então, vamos lá. Eu gostaria de pontuar primeiro a importância do que vocês falem sobre o isolamento social, como, por exemplo, pontuar por que essas crianças precisam, por que nós, nesse momento, estamos nesse isolamento social. Não é fácil, mas se você pontuar isso com uma forma, com um falar simples, um falar tranquilo, a criança vai compreender. Então, por exemplo, vocês podem explicar para os filhos de vocês que, por conta de um vírus, nesse momento, a gente precisa ficar em casa. Pontua sempre o fato de que eles vão precisar ter mais cuidados, que não é um momento atual onde a gente possa estar abraçando todo o tempo, beijando todo o tempo. Então, é um momento onde os cuidados com a higiene pessoal, principalmente, são ainda maiores. Mas sempre que você falar sobre isso, que eles precisam ficar em casa, que esse é um momento muito sério, fala um pouquinho sobre o futuro também, do quanto isso futuramente vai ser bom para ele. E que já já ele vai voltar para a rotina normal. Como, por exemplo, ele vai voltar a passeios, ele vai voltar para a escola, vai rever os amigos, vai poder voltar a abraçar e beijar todos aqueles que ele ama. Então, é um momento onde você deve realmente explicar para a criança o que está acontecendo. Não é legal fantasiar, não é legal mentir, nem omitir, nem criar situações onde a criança não vai entender. Tá certo? Em um outro momento, nós devemos também lembrar que não devemos sobrecarregar as nossas crianças de informações. Como eu já havia falado, dá uma explicação simples e objetiva e ok. O assunto do momento é essa pandemia. Então, as nossas crianças, elas já absorvem muito esse assunto, esse contexto, isso que está acontecendo no dia a dia. Já mudou completamente a rotina da família como um todo, principalmente da criança. Então, é tudo novo. E não é legal que você sobrecarrega a criança de informações. Então, por exemplo, se vocês adultos estão conversando sobre esse tema, principalmente sobre esse tema, ou sobre suas preocupações, as suas angústias, as suas opiniões com relação a fatos atuais, é legal que isso não seja feito na frente da criança. A criança absorve conteúdos e a gente não quer, nesse momento, que ela absorva conteúdos negativos. Então, é legal que vocês optem por conversar sobre isso em um momento que a criança não esteja. Algumas famílias pensam assim, não, vou falar, mas a minha criança está assistindo TV, ou a minha criança está jogando, ou ela não está brincando com uma outra criança e não está prestando atenção. Isso não é verdade. As nossas crianças, elas costumam absorver tudo no ambiente em que ela está. Então, provavelmente ela vai absorver alguma coisa que você está conversando com a outra pessoa. E, infelizmente,
ela opta por absorver sempre aquilo que é mais negativo, porque é aquilo em que que nós adultos, enfatizamos mais na nossa fala. Então, para que isso não aconteça, vamos tentar falar o mínimo possível sobre isso, sobre essa pandemia, sobre as situações, sobre as angústias e preocupações na frente das nossas crianças, tá certo? E para finalizar, eu gostaria de sugerir às famílias uma maneira para que tenham um manejo melhor na hora de abordar as emoções com relação às nossas crianças. Então, a minha sugestão hoje é que vocês adotem uma tabela das emoções. Seria um momento onde realmente toda a família faz uma atividade juntos. Escolham um momento do dia, preferencialmente um momento no final do dia, para que a criança tenha vivenciado várias mudanças do humor, várias emoções, vários sentimentos, e com isso a criança consiga expressar e falar um pouco mais sobre o que ela sentiu durante esse dia. Pois bem, na tabela das emoções, vocês colocam os desenhos utilizando os emojis, que são desenhos que as crianças têm o hábito, que elas vivenciam constantemente, elas reconhecem aqueles desenhos como do dia a dia dela. Então, vocês utilizam isso como forma de expressão de emoções. O bonequinho sorrindo, vocês utilizam ele como a alegria, o momento em que ela ficou alegre, feliz, que algo foi muito bom naquele dia. O bonequinho chorando ou o bonequinho triste, você utiliza ele de uma maneira quando algo não foi muito legal para ela naquele dia. E aí você pede que ela te explique com esses desenhos. Ou você propõe os desenhos na própria tabela e pede que ela marque o X e explique cada vez que ela sentiu cada uma daquelas emoções. E isso pode ser feito pela família toda. Você pode fazer uma tabela onde consta o nome de todos os familiares e nesse nome cada familiar vai lá e marca o xizinho na emoção que está sentindo e, consequentemente, fala sobre o seu dia. Vocês vão ter um momento de família e vão estar mostrando para a criança que vocês também têm essas sensações, esses sentimentos, essas emoções que todos nós temos, né? Durante um dia é um turbilhão de emoções que a gente sente. E para a criança não é fácil dizer. Então, vocês podem começar preferencialmente por um adulto, né? Um adulto de referência vai ser o primeiro a dizer. Então, ele diz, ó, acordei, tomei café, fiquei feliz porque estava minha família toda em casa, mas eu derrubei o meu pão. Aí eu fiquei muito bravo, mas eu lembrei que eu tinha outro pão, então eu peguei o outro pão, resolvi comê-lo e fiquei feliz de novo. Fala com coisas bem simples mesmo, o mais simples possível que você puder, e a criança vai conseguir compreender as suas mudanças de humor e você vai conseguir compreender as mudanças de humor do teu filho também. Para finalizar, eu gostaria realmente que todas as famílias fizessem a tabela das emoções para que vocês possam vivenciar esse momento juntos e conseguir compreender também o seu filho, tá certo? Então, muito obrigada. Eu espero que todos vocês tirem muito proveito de todas as atividades, as aulas online, de todo esse material que é novo para todos nós. E eu espero que seja uma experiência muito rica, tá certo? Para todos nós. Então, tchauzinho e até a próxima.